Olá, eu sou Eleonora Albertoni, psicóloga, especialista em dependência química. E nessa conversa eu vou trazer para vocês o tema a importância dos relacionamentos saudáveis para prevenção e tratamento em dependência química. Para começar, eu vou falar as diferenças entre relacionamentos saudáveis e relacionamentos não saudáveis, chegando até a ser relacionamentos doentes. Por que a importância de entender o que são os relacionamentos saudáveis? Porque se eu não souber, eu não vou conseguir identificar se o meu relacionamento está bom, está propiciando o meu desenvolvimento ou não. Então vamos lá. Os relacionamentos saudáveis, eles vão potencializar o desenvolvimento de todos os envolvidos. E isso é que é importante. É um relacionamento onde mesmo com qualquer adversidade, eu vou me sentir apoiado para enfrentar os problemas e vou me sentir amado, né? Para ter uma vida melhor, uma vida mais satisfatória. Então vamos falar um pouquinho das características básicas para se ter um relacionamento saudável. A primeira delas é a honestidade. Não existe um relacionamento saudável sem honestidade. Por quê? Porque é na transparência, no dia a dia, é podendo mostrar quem a pessoa realmente é, que esse relacionamento pode crescer. Então, um relacionamento onde existem mentiras, omissões, ele não pode se desenvolver. Além da gente saber que a honestidade é importante em qualquer tipo de relacionamento, não só num relacionamento amoroso ou um relacionamento com a família. A realidade. Queria que vocês prestassem atenção, porque um relacionamento que ele não é real, ele não é um relacionamento de verdade. Então, para ele ser real, eu preciso poder mostrar quem eu sou. Poder mostrar minhas aflições, as minhas fragilidades, né, os meus medos, as minhas angústias. E também poder saber quem o outro é. Para poder, de alguma maneira, ajudar, contribuir para a melhora do outro e minha também. Outra coisa importante é a amizade. A base da amizade é a confiança. Um relacionamento sem confiança, ele não cresce. Então, eu preciso poder confiar no outro para que eu possa trocar. Eu preciso poder confiar no outro para que eu possa cada vez mais me abrir e cada vez melhorar essa relação. Outra questão é do perdão. Uma relação onde ela está cheia de ressentimento, de mágoa, de raiva, ela não pode fluir. Então, o perdão é muito importante numa relação. É lógico que eu preciso saber os limites. Quais são os meus limites? Até o que eu posso perdoar ou não perdoar. Mas se eu não fizer o perdão, eu não tenho como fazer com que a pessoa possa se desculpar e mudar e o relacionamento seguir. Então, é melhor que esse relacionamento, de alguma maneira, se distancie, termine, do que ele permaneça bloqueado. Então, é importante pensar, eu posso perdoar? Dá para perdoar isso que aconteceu? E seguir em frente? Se não, é melhor, de alguma maneira, se distanciar. O altruísmo. Aqui o altruísmo é a questão do ceder, né? Então, é importante que numa relação crie-se uma dinâmica de ceder mútua. Então, eu cedo ao outro e o outro cede a mim. E aí eu não preciso mais, de alguma maneira, esperar. Isso acaba se criando. Porque o que acontece normalmente nas relações que não são saudáveis, acontece o contrário. As pessoas querem satisfazer as suas próprias necessidades e criam uma dinâmica egoísta. Então, eu satisfaço as minhas necessidades, o outro satisfaz a minha necessidade também, e ele fica ali, né, como um apêndice. Só mais alguém ali além de mim. E não ganha nada nessa relação. E vou passar mais uma característica que eu acho que é muito importante, é a segurança. Todo ser humano tem a necessidade de segurança para viver, né? O ser humano, ele não vive sem uma segurança básica. Num relacionamento, pior ainda, se eu não tiver segurança daquela pessoa estar lá comigo para enfrentar as questões da vida, para me apoiar, como que eu posso estar com ela? E a segurança, ela só tem um jeito dela acontecer, é o amor. O amor é que transmite segurança. Não adianta falar, mas
um paga as contas, o outro ajuda aqui na casa. Não. É só o amor que cria segurança. É só saber, sentir que eu sou amado, que eu vou poder, né, expressar tudo que eu sinto. Ser realmente quem eu sou nessa relação. Então, é importante entender um pouquinho o que são os relacionamentos saudáveis. A gente sabe que assim, existe um leque muito grande entre o extremo de um relacionamento saudável, ideal, e um relacionamento doente. Então eu tenho que tentar estar mais para o saudável e menos para o doente. O relacionamento doente, você tem que pensar que é um relacionamento que vai ser o oposto do relacionamento saudável. Então, ele vai ser um relacionamento onde ele me bloqueia, onde ele me limita, onde de alguma maneira eu me sinto controlado, eu tenho medo, né? Eu tenho angústia, insegurança. Então, é um relacionamento baseado em desconfiança, em omissão, em ressentimento. É um relacionamento onde só causa sofrimento. Então, quem que pode crescer num relacionamento assim? Muitas vezes um dos lados acha que, não, eu estou conseguindo, né? Eu estou satisfazendo aqui os meus desejos, mas ele não está evoluindo nessa relação, que é o objetivo do relacionamento, né? São as pessoas, os envolvidos na relação, poderem se desenvolverem. Então, o relacionamento doente, ele é prejudicial para todos os envolvidos. Eu vou pegar o gancho dos relacionamentos doentes, né, os relacionamentos com mais características negativas, para fazer o gancho com os fatores de risco para a prevenção e para o tratamento. Isso tudo para que as pessoas entendam que os relacionamentos, eles são importantíssimos, tanto para influenciar para o uso e abuso de drogas, quanto para resguardar desse uso. Então, por isso que eu falei, né, dei esse apanhado geral sobre relacionamentos. Então, vamos lá sobre os fatores de risco. Então, os fatores de risco são os fatores que podem influenciar negativamente aquela criança, adolescente e até adulto, fazendo com que eles possam ser levados a um abuso de álcool, drogas ou a uma dependência química. Então, eu preciso tentar diminuir os fatores de risco para resguardar o futuro dessas pessoas. Então, quando a gente fala, né, quando eu estou aqui falando sobre prevenção, eu estou falando muito para pensar na criança, no adolescente. Então, é para prevenir esse futuro. Então, um dos grandes fatores de risco é o que é chamado de desajuste familiar na infância. O que é esse desajuste? Esse desajuste é quando o ambiente familiar ele não propicia boas condições para o desenvolvimento sadio dessa criança. Então, é um ambiente estressante, instável, um ambiente cheio de conflitos, de agressividade, de brigas, onde existe uma falta de cuidados, né? uma negligência de cuidados básicos, cuidados de higiene, de alimentação, de vestuário, onde essa criança não tem acesso à educação, à escola, onde existem muitas brigas, onde pode existir abusos de todos os tipos. Então, um ambiente assim não propicia um desenvolvimento emocional saudável para essa criança. Outra coisa é o histórico familiar, que pode influenciar essa criança e esse adolescente. Então, eu tenho dois tipos de influência aqui. Eu tenho uma influência que é a influência genética, que é o que é chamado de predisposição genética para o uso, também para outros tipos de transtornos psiquiátricos, e eu tenho uma influência ambiental. Então, o genético a gente sabe, pessoas na família, próximos, que tenham alguma doença mental, e não só nesse caso a dependência química, tá? Então, pode ser uma depressão, uma esquizofrenia. É bom ficar atento, que muitas vezes eu acho, só vai repetir a mesma doença. Então, o avô tem depressão, o bisavô tinha, o primo tem, e ele foi usar drogas. Então, assim, essa predisposição pode estar aparecendo aí em outro tipo de doença mental, que não é a dependência química. Então, é ficar atento quando for procurar ajuda, contar isso no histórico desse adolescente.
Isso é a predisposição genética. A gente tem, paralelo a isso, o que é chamado de cultura de aprendizado. Então, crianças, adolescentes que convivem com abusadores de drogas, com dependentes químicos ou com outras pessoas com transtornos mentais, também são influenciados por esse ambiente. Porque é óbvio que esses ambientes vão ser instáveis emocionalmente, porque vai estar ali alguém que demanda um pouco mais dessa família e causa, de alguma maneira, um desequilíbrio nesses relacionamentos. Então, não é só predisposição genética, mas um ambiente, um convívio que pode gerar uma cultura de aprendizado. Então, eu vejo o meu pai e a minha irmã bebendo a vida inteira ou fumando. Aí eu vou lá e posso não beber e não fumar, mas posso ir lá e usar outro tipo de droga. Porque eu aprendi que isso era normal, né? Fazia parte ali da minha família. Então, isso é muito importante, tentar evitar isso. Outro fator de risco é o distanciamento dos pais, né? O distanciamento normalmente que os pais têm hoje dos filhos, ele acaba sendo um fator de risco. Não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, é só uma pontuação, uma constatação. Então, não conviver com o filho, né? Não participar ali das situações que ele vive, dos amigos, dos lugares, dos gostos, faz com que eu me distancie, eu não conheça, eu não tenha espaço, eu não tenha tempo para reconhecer essa criança, para conhecer esse meu filho. Então esse distanciamento também é muito prejudicial. Seguindo aí nos fatores de risco, a gente tem também uma tolerância a infrações, muito comum nos dias de hoje. Então parece muitas vezes que os pais estão deixando ir mais longe. Então essa foi a primeira vez, essa foi a segunda e essa foi a 10ª, e aí vai esperando até que se piore ali, né, as consequências ou de um uso ou de um comportamento. É importante para essa criança, para esse adolescente, que ele tenha regras claras ali dessa família, como essa família funciona. Então, regras claras, obrigações, limites, né, meus direitos e deveres. E isso muitas vezes está se deixando passar, né? As pessoas não se preocupam em transmitir esse tipo de regras. Para finalizar, como fatores de risco, eu acho que a falta de conhecimento. É importante até a nossa conversa aqui, porque isso gera conhecimento, informação gera conhecimento. Então, a maioria dos pais espera o problema acontecer para procurar ajuda, para procurar orientação. E isso é muito prejudicial, né? Primeiro porque os filhos, normalmente eles já sabem mais sobre a droga, sobre o álcool do que os próprios pais. Então, a hora que os pais vão pontuar alguma coisa, os filhos já vêm cheios de argumentos. Muitas vezes os pais, como não têm argumentos, o que eles fazem? Eles começam até a acreditar nos argumentos dos filhos, eles não conseguem discutir, debater sobre o assunto. E outra coisa é esperar que os efeitos, né, que o comprometimento pelo uso fique pior para procurar ajuda. Então, a falta de conhecimento, ela é muito prejudicial. Um alerta tomem cuidado, né, só com sites de busca, porque a gente tem muitas informações hoje em dia à disposição. Eu achei um tema muito difícil, a dependência química. É importante que se procure em lugares específicos, né, científicos, profissionais, porque senão também não adianta, vai ficar ali um senso comum, não é uma discussão de senso comum. Então agora eu vou falar dos fatores de proteção, né? Terminando os fatores de risco, vamos pensar nos fatores de proteção. Então, como eu falei, o nosso trabalho é aumentar os fatores de proteção, potencializar os fatores de proteção, porque são eles que vão influenciar positivamente, tentando resguardar um uso, um abuso de álcool e drogas no futuro. Então, vamos tentar melhorar mesmo esses fatores positivos que essa família traz ali numa consulta. É importante entender
que a família, ela que vai trazer todos os primeiros modelos para essa criança, né? A família são as primeiras interações sociais, amorosas, vão ser com a família. Então, a potência dos relacionamentos saudáveis para uma prevenção, elas são muito importantes. Então, eu preciso melhorar os relacionamentos para que isso apareça no dia a dia dessa criança e no futuro dessa criança. Então, nossos objetivos são sempre aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco. Pensando que o primeiro grande laço que essa criança vai ter é com a família. Então, um laço de união, um laço de amor, um laço de comprometimento, né, com o bem-estar do outro. É aí que essa criança vai aprender a valorizar o irmãozinho, o pai, o avô. Então, ele vai se construir a partir desses laços amorosos. Por isso que é importante que a família transmita isso, né? Onde todos saiam satisfeitos, onde todos os envolvidos sejam bem-sucedidos nessa família. Outra coisa, ao oposto que eu disse nos fatores de risco, é a questão do envolvimento dos pais na vida dos filhos. Então, quando eu falo envolvimento dos pais na vida dos filhos, eu sei que existe um limite, na adolescência um limite que até os próprios filhos impõem aos pais, mas o que der, né? E isso já tem que ser construído desde a infância. Então, é participar mesmo, é participar de todos os eventos. Então, são os eventos escolares, extraescolares, é o amiguinho que vem em casa, é ver como esse filho se comporta com os amigos na escola, com os vizinhos, quando reúne os familiares. Então, tentar estar próximo do filho faz com que você conheça o seu filho. E quero dizer que assim, não adianta só qualidade, né? Hoje se fala muito de qualidade de tempo. Ah, não, mas eu não fico muito tempo com ele durante a semana, mas eu sempre separo ali 1 a 2 horas no fim de semana e a gente fica junto com qualidade. Então, só qualidade não adianta. É preciso qualidade e quantidade, né? Porque é na quantidade também que o meu convívio vai fazendo que eu conheça, que eu perceba as reações desse meu filho em todas essas áreas que eu falei. Então é muito importante qualidade e quantidade quando eu falo com o meu filho. Outras funções da família. A família tem uma função psicológica, né? Ela é a primeira ali que vai possibilitar como que essa criança, como esse adolescente vai lidar com os sentimentos, com os pensamentos, com as emoções. Então ela vai seguir os modelos que a família demonstra ou que a família permite, né? Porque muitas famílias não permitem esse desenvolvimento. A família também tem uma função espiritual muito grande, que não é a questão só religiosa, mas é a questão existencial. Então, como eu lido com o nascimento, com a vida, como eu lido também com a morte, com as perdas. Então, vai ser através da família que eu vou começar a aprender sobre essas questões existenciais também. A família também, ela que cria o primeiro modelo de conduta, né? Como eu vou me comportar, como eu vou lidar. Então, como eu vou lidar ali, na minha própria família, e como eu vou me comportar fora da família, como eu vou me comportar na escola, no clube, na casa dos meus amigos. Então, é ela que cria esse primeiro modelo de comportamento. É a família também que dá os primeiros valores, né, éticos, morais, o que é o certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. É a família que transmite, né, esses primeiros valores para a criança e para o adolescente. Outra característica importante de uma família que mantém relacionamento saudável é um diálogo aberto, né? Não adianta ir para uma conversa com o familiar já sabendo de tudo, né? Já sabendo o final aí dessa história. É importante que as pessoas saibam que elas vão ser ouvidas, que vai ser valioso o que elas vão trazer, mesmo que você não concorde.
Deixa a pessoa falar o que ela acha, o que ela pensa, sem preconceitos, sem tabus, né? Sem críticas. Lógico, os pais têm que orientar, precisam, né? Mostrar ali os caminhos, mas se esse filho não puder falar, ele não vai deixar de pensar, ele só vai deixar de falar para os pais. Então é importante ter esse lugar aberto aí, né, dentro de casa, para que ele possa tentar falar, possa tentar se expressar. Outra coisa muito importante é como a família lida com a resolução de problemas, tá? Muitas vezes, porque essa criança, por esse adolescente não conseguir resolver os conflitos que ele tem, tanto internos quanto os externos, dentro de casa, ele vai começar a procurar recursos fora. Então, estou com um problema, não consigo conversar com a minha mãe, não consigo conversar com meu pai, o meu irmão me bate quando eu vou falar com ele. Bom, eu vou lá fora e vou ver o que acontece. E pode acontecer muitas coisas, né? Ele pode não conseguir resolver o problema com um amigo ali da escola ou um amigo do futebol, mas ali alguém oferece alguma coisa, uma droga, um álcool. Na hora ali que ele faz o uso, ele tem, óbvio, alguma experiência aí de prazer ou de relaxamento, e de alguma maneira ele começa a aprender que é assim que ele resolve os problemas, né? E aí ele não traz mais para dentro de casa, ele começa a tentar resolver, entre aspas, os problemas assim. Então é importante que a família seja assim um porto seguro, né? Seja um ambiente de amor, um ambiente de apoio, um ambiente onde consiga acolher essa criança e adolescente, onde seja o espaço deles também. Como eu falei nos fatores de risco sobre a falta de conhecimento, então aqui é lógico que eu vou falar que o conhecimento ele vai ajudar. É lógico que não é o conhecimento que vai fazer com que o seu filho não experimente a droga, não experimente o álcool. É muito normal essa experimentação. O que o conhecimento vai ajudar, ele vai ajudar a não comprometer tanto esse adolescente no uso, né? Tentar evitar um abuso e uma dependência química. Então, fazer com que a família, através do conhecimento, procure ajuda imediatamente, mais rápido do que deixar os efeitos negativos ocorrerem. Então, o conhecimento é muito importante. E outra coisa, muitas vezes a família tem um discurso maravilhoso, sabe direitinho como falar, mas é incoerente no comportamento. Então acaba, bem ou mal, estimulando um comportamento de uso. Então não adianta nada eu chegar ali e falar de todos os efeitos negativos do uso de drogas e eu todo dia chego em casa, fumo um cigarro, bebo e ainda acabo fazendo uma apologia de eu bebo porque eu mereço, né? Eu trabalhei o dia inteiro, eu preciso relaxar. Ou eu fumo porque me ajuda, eu estou muito ansioso, me acalma. Então tomar cuidado com essa incoerência que muitas vezes a família acaba passando sem perceber, sutilmente. E é lógico que uma taça de vinho para um adulto é diferente de uma taça de vinho para uma criança e para um adolescente. Então, só que o adolescente não sabe disso. Ele não vai pesar isso. Ele vai falar, meu pai faz, minha mãe faz, todo mundo lá em casa faz, por que eu não posso fazer? Então, importante não criar esse estímulo. Agora eu vou falar um pouquinho só sobre tratamento para chegar onde eu quero chegar, que é em prevenção. O tratamento, existem diversos tipos de tratamento, né, para dependência química, para abuso e uso de álcool e drogas. O importante é a gente sempre lembrar que o ser humano é um ser singular, então ele precisa de um projeto terapêutico específico, né, um projeto terapêutico para ele, direcionado. Então, a doença ela pode ser a mesma, mas as características são originais de cada um. Quando a gente fala aqui, a gente também fala de um tratamento que ele tem que ser extensivo à família. Como eu disse várias vezes, a família ela é primordial tanto
como fator de risco quanto fator de proteção. Então, ela é primordial tanto para a recuperação de um paciente quanto para que ele continue o uso. Então, a família tem que buscar ajuda, ela vai lá para uma orientação, onde o profissional vai avaliar como está aí esse uso, qual é o grau mesmo de comprometimento tanto do usuário quanto da família, o quanto essa família já está adoecida. Então vai encaminhar para o determinado tratamento. Os tratamentos, o básico do tratamento é informação, orientação, treinamento nas habilidades que não tem e a reestruturação familiar. Para o usuário, já tem um tratamento mais específico, mas também está ligado a essa reestruturação, porque ele precisa com que a família seja não um fator de risco para uma recaída, mas sim um mantenedor dessa recuperação. Então, ele vai precisar muito da participação dessa família. Então, é importante que a gente faça um trabalho conjunto, tanto o usuário quanto a família. Lembrando sempre que quando a gente fala em relacionamentos saudáveis também importantes para o tratamento da dependência química, voltando a dizer, muitas vezes, mesmo eu fazendo de tudo para que a minha família se mantenha, positiva, aberta, amorosa, pode acontecer, né? A gente está falando, tem uma predisposição genética, tem um ambiente social aí que às vezes propicia, tem algumas questões que de repente aquele adolescente não conseguiu resolver e acaba usando, abusando e instalando-se a dependência. Mesmo que tudo isso aconteça, uma família que mantém esses relacionamentos saudáveis, é lógico que ela vai poder ajudar muito mais nessa recuperação, né? Porque é uma família que provavelmente não adoeceu junto, que ela conseguiu de alguma maneira se distanciar, que ela conseguiu não entrar também numa codependência junto ali com a dependência química do seu filho, do seu marido ou de quem quer que seja. E agora chegando na prevenção, para mim é um prazer falar de prevenção. Na verdade, seria o ideal, acho que para todos os profissionais, trabalhar com prevenção, né? Parar de trabalhar com a doença e trabalhar com a prevenção. Mas não é a nossa realidade. Nossa realidade hoje é trabalhar com a doença, muitas vezes já trabalhar com a doença depois de muitos anos de instalação. Então, chegam pacientes que já estão há anos com uma dependência instalada, que eu posso dizer, lógico, não é impossível o tratamento dessa pessoa, mas é muito mais difícil, porque além ali do comprometimento do usuário, já existe um comprometimento da família como um todo. Então, o trabalho ele fica muito mais complexo, muito mais difícil. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente está tentando se adiantar, né? Está tentando fazer com que evite esse sofrimento, evite esses efeitos, né? De alguma maneira, a gente está pensando assim, bom, vamos tentar dar uma solução antes que o problema aconteça. O que é muito difícil chegar para as pessoas, né? Poxa, mas eu vou procurar uma orientação, vou procurar ali um tratamento, mas nem tenho esse problema na família. Bom, então, eu vou procurar exatamente a prevenção, essa orientação, exatamente para evitar que isso aconteça com a minha família, que isso aconteça com os meus filhos, né? Essa deveria ser uma responsabilidade dos pais ou dos familiares que cuidam do filho. Tentar prevenir. A gente tenta prevenir tantas outras doenças, né? Alimentando bem, cuidando ali se está com frio, se está com calor, mas a gente acaba não pensando que os transtornos mentais, os transtornos de personalidade, as questões comportamentais, elas estão aí o tempo inteiro, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia e a gente não tenta se resguardar, né? Poxa, deixa eu tentar ver como eu posso evitar isso, ou pelo menos proteger ao máximo os meus filhos desse futuro. Então, quando a gente fala de prevenção, qual é o trabalho da prevenção?
na prevenção a família ela vai procurar uma orientação, ela vai ser avaliada, vai fazer um diagnóstico, quais são ali os fatores de proteção e os fatores de risco que essa família apresenta, né? É uma hipótese de trabalho que propõe que as interações adaptativas de má qualidade, elas podem ser um fator que levem ao uso e abuso de drogas ou outras questões de conduta comportamental negativas. Então, qual é o objetivo? Trabalhar as interações de má adaptação, tentar perceber ali aonde essas interações estão frágeis, estão falhando. Aí a gente pega essas interações, tenta fazer uma readaptação. Então, a prevenção vai trabalhar na base, né, familiar, então na base estrutural familiar. Então eu vou ver, poxa, aqui esse tipo de interação não está funcionando. A gente vai treinar, vai orientar, vai informar e vai reestruturar, né? Vai fazer essas mudanças para que essas interações se tornem o que a gente chama de interações de boas adaptações, né? Interações que propiciem resguardo, proteção para o futuro dessas crianças e adolescentes. Então, a gente vai perceber esses padrões que são negativos, tentar mudar esses padrões, que muitas vezes eles já estão há muito tempo, porque muitas vezes o que a família faz? Ela repete modelos que ela já viveu. Então, na minha casa eu já tinha com os meus pais um padrão disfuncional, familiar, né? E aí, mas é esse que eu conheço. E cheguei até algum lugar com isso. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e repito na minha família. E não percebo que eu estou repetindo isso. Estou ali, todo mundo está tentando sempre fazer o seu melhor. Eu não percebo que eu estou fazendo isso, mas eu posso estar, de alguma maneira, influenciando negativamente que essa criança e adolescente acabe indo para um uso, né? Para um abuso e realmente para uma dependência química. Então é importante ficar alerta, olhar direitinho, poxa, o que eu tenho aqui de má adaptação? O que eu tenho de pontos fortes? Então o psicólogo vai olhar, vai diagnosticar, olha, essa família tem pontos fortes na relação dela, isso. Então a gente potencializa, né? Mantém esses pontos fortes e potencializa, então aumenta esses pontos fortes para que essas interações melhorem. Fora isso, também se faz uma avaliação de todos os membros da família individualmente, porque aí a gente vai perceber tanto a questão da predisposição genética, como a pessoa lida ali com as suas próprias questões. Então a gente vai fazer 2 tipos de avaliação, né? Um da família nas suas interações, nas suas relações, e um individualmente de todos os membros. Aí faz a reestruturação, faz um treinamento, faz uma orientação e acompanhamento, e isso provavelmente vai se resguardar o futuro dessa criança e do adolescente. Importante lembrar que não é uma fórmula matemática, né? Então todas as crianças e adolescentes que estiverem expostas a mais fatores de proteção nunca usaram ou desenvolveram a dependência química. Não. A gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue blindar, né, uma criança ou um adolescente e fazer com que ela nunca use a droga e nunca um abuso ou uma dependência se instale. Até porque uma criança e adolescente não vai viver só dentro de casa, né? Ela vai viver no mundo, ela vai se relacionar com outras pessoas em outros lugares. Mas, com a prevenção, eu consigo fazer com que ele tenha recursos, essa criança e esse adolescente tenha recursos que ele não precise buscar em um intermediário, né? Como a droga ou como o álcool, para evoluir, para crescer, para resolver os seus conflitos, para passar as etapas da vida. Então ele vai ter os recursos dele internos e ele vai ter a família e esse relacionamento familiar também como recurso externo,
Então é muito importante, a gente cria ali um ambiente propício para que ele possa se desenvolver sadiamente, né? Que ele não precise buscar em outras vias a resolução dos seus próprios conflitos. Por isso que é importante, né? A questão da prevenção. E do mesmo jeito que expor só fatores de proteção não exclui um uso, o que eu posso dizer é que mais de 90% dos pacientes que buscam ajuda por abuso e dependência química, eles apresentam muitos fatores de risco. Então, eles apresentam relacionamentos que são fatores de risco, tanto relacionamentos amorosos como relacionamentos familiares. Então, essa é uma certeza que a gente tem na clínica da dependência química, que os dependentes químicos e os abusadores tiveram expostos a fatores de risco. Então, é aí o trabalho, diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção antes que um problema maior aconteça, né? Tanto a dependência química quanto problemas de comportamento mesmo ou outros transtornos psiquiátricos. Bom, acho que era esse tema que eu queria abordar aqui com vocês. Falei diversas vezes sobre a importância do relacionamento saudável. Queria que vocês ficassem com isso mesmo como alerta, melhorar as relações, né? Melhorar as relações, mas sem ir para o outro extremo, né? Sem o que a gente chama de facilitações, de submissões, de humilhações. Não é isso. É saber ali o meio termo. O quanto ainda eu estou sendo positivo, tanto para mim quanto para o outro numa relação. Quanto que eu estou crescendo nesse envolvimento, quanto eu estou me desenvolvendo, né? Eu estou mais feliz, eu estou mais satisfeito, eu estou mais realizado. E o outro também, que está do meu lado, eu estou propiciando isso para o meu filho. Então, é importante olhar, é importante também essa autoanálise, né? Eu ver aonde eu estou, eu ver as relações que eu tenho hoje e tentar melhorar. Então, espero mesmo que um dia a gente trabalhe muito mais com prevenção do que com tratamento. E obrigado por terem me acompanhado até agora. Espero vê-los mais uma vez. Um abraço. Obrigada.